dividi-los. Alguns eu vou fazer quando a gente divergir na resposta, tá? De repente eu faço um que tem 3 frações, um desses casos que tem um número sozinho. Podemos fazer a correção desses exercícios. Deixa eu ver quem tá aí. Ok. Aqui. Não tem problema chegar um pouquinho atrasado, sair um pouquinho mais cedo, né? Cair a conexão, isso aí não tem problema nenhum, tá? Só tem que realmente participar e ficar logado aí para ter direito a certificado, tá bom? Então, deixa eu ver só quem mais tá aqui. Daí. Então, beleza. E aí? Aqui tá tudo numa página só, mas eu deixei lá no site, né, um material um pouquinho mais espalhado, então vamos fazer a correção desses exercícios que tinham ficado da nossa aula passada. Cadê ele aqui? Se vocês quiserem, tá, eu tô disposta a ficar depois aí das... Ah, peraí que eu consigo fazer mágica aqui na tela do meu tablet quando eu não quero. Então, eu posso ficar um pouquinho depois para tirar a dúvida de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida aí com relação ao ID, se quiserem assim, vamos tentar todo mundo fazer o ID UDESC agora, para ver se dá certo, tá? Não tem problema nenhum. Como vocês, eu acho que a maioria é meu aluno, tem acesso a um site meu, pelo menos, Engenharia Civil. Acho que o Gerson é de software, então não tem acesso, mas... No Moodle da minha disciplina de geometria analítica, eu coloquei algumas informações importantes, tá? Com relação a esse ingresso. Quem não é meu aluno, que queira dar uma olhada lá nesse vídeo, claro, tem algumas informações que são específicas para a minha turma, mas se quiser dar uma olhada lá no meu vídeo, deixa eu colocar o link dele aqui, do vídeo específico que eu estou comentando. É que eu tenho um videozinho com algumas instruções de boas-vindas, assim, explicando rapidinho o que é o Moodle, o que é interessante que vocês saibam, tá? E algumas outras informações. Deixa eu só achar aqui nessa lista onde tá. Aqui. Esse vídeo. Vou jogar ele no chat, tá? Tá jogado ali no chat. É um vídeo de instrução de boas-vindas. Com algumas informações importantes que aí vale a pena todo mundo assistir. Quem é meu aluno, isso tá no Moodle, quem não é meu aluno pode aproveitar, né? Não as coisas específicas da minha disciplina, mas as informações gerais também, vocês podem verificar isso aí, tá? Se quiserem salvar o site, vocês podem acessar isso depois da nossa aula aqui. Então, vamos lá. Isso aqui tinha ficado de tarefa, esses exercícios aqui pra gente treinar um pouquinho soma de frações, e vai ser o mesmo procedimento que a gente vai usar quando eventualmente aí no meio aparecer algum tipo de variável, tá? Então, eu inclusive separei, deixa eu ver se tá aqui. Deu. Eu já tinha falado, acho, daquelas equações envolvendo variáveis, sim. Isso aqui tinha ficado de tarefa. Vou fazer a primeira, e aí depois vocês vão me dizendo aí quanto que foi dando as outras, tá bom? Então, lembrando, vou fazer a soma de frações aqui usando o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 é 10. Serve qualquer múltiplo de 2 e 5, não precisa ser o menor, tá bom? Então, nesse caso aqui eu estou usando 10, mas se você souber algum múltiplo de cabeça que não seja o menor, nem se preocupe em verificar que é o menor, você pode fazer o procedimento da mesma forma. Então, aqui eu tenho 10. 10 divide por 2 e multiplica o resultado pela parte de cima. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Agora, eu vou fazer com a segunda parte da minha segunda fração. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3 é 6. Portanto, as frações equivalentes às minhas frações iniciais são 5 sobre 10 e 6 sobre 10. Como eu estou fazendo uma soma de frações, eu somo a parte de cima e mantenho a parte de baixo. Essa fração não dá mais para reduzir porque 11 é um número primo. Número primo é todo aquele número que só é divisível por 1 ou por ele mesmo, tá? Então, não dá para simplificar mais essa fração. O
Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês que serve qualquer múltiplo que você quiser. Às vezes a gente não precisa ficar procurando quem que é o menor dos múltiplos se eu souber algum múltiplo de cabeça. Olha só, eu vou somar 1 meio e 3 quintos. Eu vou usar como múltiplo 50. 50 é meio grande, eu vou usar 20. 20 eu sei que está na tabuada do 2 e eu sei que está na tabuada do 10. Não é o menor múltiplo dos dois, não é o mínimo múltiplo comum, mas é um múltiplo de 2 e de 5 simultaneamente. Então, eu vou usar 20 e vou fazer o mesmo processo que a gente faz para calcular a soma de frações. Eu vou dividir pelos de baixo e o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 1 é 10. Mais 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, fiz o procedimento. Eu tenho, então, 22 sobre 20. O que acontece? Eu não cheguei na mesma fração, mas essas frações são equivalentes. Eu posso dividir a de cima por 2, eu posso simplificar essa minha fração, dividindo ela por 2 em cima e dividindo ela por 2 embaixo. E aí eu vou ficar com 11 sobre 10, que é o mesmo resultado, só que está escrito de uma forma diferente quando eu chego em 22 sobre 20. Então, não se preocupem quando vocês estão fazendo soma de fração, em de repente fazer o procedimento do mínimo para achar se esse mínimo for muito complicado. Se você conseguir lembrar um múltiplo dos dois denominadores, faz a conta com esse múltiplo. Tá? Na minha opinião, quando o mínimo é um pouco difícil de encontrar, é mais fácil simplificar a fração depois do que achar o mínimo múltiplo comum, tendo que perder um tempo ainda para calcular esse mínimo múltiplo comum. O item B, alguém fez? Sabe me dizer qual é o resultado que a gente chega nessa soma que está aí, nessa subtração de frações? Isso tinha ficado de tarefinha para vocês. Peraí que o meu chat não rolou aqui. 32 sobre 15. Alguém mais calculou? 32 sobre 15. Sim, então o meu também deu isso, 32 sobre 15. Essa aqui eu vou fazer, depois a outra eu vou conferindo, eu vou vendo se eu vou fazendo, dependendo de como que for a expressão. Essa aqui eu vou fazer por aquela técnica da multiplicação cruzada, só para quem, por acaso, está usando essa técnica, poder conferir aí a sua resolução. Então, aqui, usando a técnica da multiplicação cruzada, eu vou multiplicar os denominadores. Então, 3 vezes 5, vou deixar assim a multiplicação. E aí, eu faço a multiplicação cruzada nesse sentido. Então, 7 vezes 5, menos, porque é o menos que está ali no meio, 3 vezes 1. Então, fiz a multiplicação cruzada nesse sentido. 7 vezes 5 é 35, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 5 é 15, 35 menos 3 é 32, 32 sobre 15. Não dá para simplificar também, não, porque 32 só dá para dividir por 2 e 15 só dá para dividir por 3 e 5. Então, não tem nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo para simplificar a minha fração. E essa aqui vai ser o meu resultado da minha fração, certo? O item C, que eram 3 frações agora. Alguém resolveu? Pode me dizer quanto que chegou no resultado? Eu falei ontem, né? Quando tem 3, se você puder fazer pelo mínimo, melhor. Caso contrário, se quiser usar essa multiplicação cruzada, tem que resolver de 2 em 2, tá? Até tem uma fórmula para as 3 ao mesmo tempo, mas mais confunde do que ajuda, principalmente com relação aos sinais. Então, o Gustavo está dizendo que deu 31 sobre 60. 61 sobre 60. Alguém mais chegou nesse resultado também? Não? Esqueceram de fazer? Foi isso que aconteceu? Quando o pessoal não responde muito é porque geralmente esqueceu de fazer a tarefa, né? Acontece. 61 sobre 60. Então, eu vou fazer essa e vou fazer mais 2, tá? E os outros itens eu vou deixar a resposta, e aí vocês podem fazer a conta e depois, né? E conferir o cálculo, tá bom?
Então, esse aqui eu vou fazer pelo mínimo. Por quê? Porque eu tenho 3 frações. E pelo mínimo eu consigo fazer as 3 ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho as minhas 3 frações. Deixa eu só anotar um negocinho aqui. Tenho as minhas 3 frações. Então, quem que é o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5? Vocês conseguem me dizer? Ou melhor, vocês conseguem me dizer um número, não precisa ser o menor, que está na tabuada do 3, do 4 e do 5? Ah, professora, eu não sei, eu teria que pensar melhor. Sabe uma técnica que sempre funciona para você achar um múltiplo do 3, do 4 e do 5? Multiplicar os 3. Sempre. Qualquer número que seja o produto de 3, 4 e 5, que seja o produto dos denominadores, vai ser um múltiplo desses dois. Por isso que naquela regra da multiplicação cruzada, a gente coloca embaixo o produto dos denominadores. Então, eu vou usar aqui o produto desses 3. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5 é 60. Então, eu vou usar aqui esse 60. Nesse caso, 60 realmente é o mínimo múltiplo comum desses 3. Mas independente de ser o mínimo ou não, se você multiplicar os 3 denominadores, esse cara sempre vai ser um múltiplo dos 3. Então, é uma sugestão. Não sei qual é o mínimo, não quero pensar qual é o mínimo. Multiplica os 3 e usa esse número na parte de baixo da sua fração. E agora eu vou usar a técnica do mínimo. Divide pelo de baixo e multiplica o resultado dessa divisão pelos números de cima. Então, 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2 é 40. 60 dividido por 4 é 15. 15 vezes 1 é 15. Na frente dessa fração tem um menos, portanto, é menos 15. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3 é 36. Então, mais 36. Pronto. Fiz as minhas multiplicações, agora eu vou somar o que está ali em cima. 40 menos 15 é 25. 25 mais 36 dá 50, 61. 61 sobre 60. Ah, professora, eu não consigo somar assim de cabeça. Tudo bem, coloca lá 25, 36, faz a soma bonitinho e chega no seu resultado. Então, realmente, o resultado dessa soma é 61 sobre 60 e não dá para simplificar mais, tá? Também porque 61 é um número primo. 61 só dá para dividir, quase certeza, deixa eu ver. 7, realmente é primo. Só dá para dividir por 1 e por 61. 17, não, 17 é 51, não, realmente é primo, 61. O item D. Esse item D eu queria que vocês ficassem um pouquinho atentos, caso vocês não lembrem muito bem como manipular esse tipo de fração. O que acontece nessa fração? Eu tenho um número que de fato é racional, então ele realmente é uma fração, né? E eu tenho um número inteiro. Alguém fez esse item D para a gente poder comparar o resultado? Alguém fez que possa colocar ou queira colocar o resultado ali no chat para a gente poder comparar esses dois valores? 7 quintos ou 1,4. Então, 7 quintos, se fizer 7 dividido por 5, dá realmente 1,4 exato, né? Então, aceito 1,4. Dá 1,4 exato, né? Dá, porque dá 50 mais 20, os dois são divisíveis por 5. Bom, essa soma eu posso fazer de duas formas. Então, eu vou fazer ela de duas formas e vocês podem escolher qual forma vocês preferem resolver, tá? Fica a escolha de vocês. O primeiro jeito é o jeito clássico. Bom, um número inteiro não deixa de ser uma fração que tem 1 embaixo. Então, eu posso escrever a minha soma, só colocando esse 1 um pouquinho mais para cima e preenchendo o denominador com 1, porque eu sei que todo número inteiro é também um número racional. E vou fazer o procedimento do mínimo. Então, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 5 e 1, que vai ser 5, ou vai ser o produto dos dois. Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2 é 2.
5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. E ali no meio eu tenho uma soma de... eu tenho um símbolo de mais. Então, aqui eu vou ficar com 7 sobre 5. Esse é o resultado da nossa conta, dessa soma de 2/5 mais 1/5. Tá? Ou 1,4, se quiser colocar na forma decimal, tudo bem, porque é exato, né? É exatamente igual a 1,4. Eu aperto um monte de coisa porque o botão de voltar fica bem em cima da minha mão, tá? Então, às vezes eu aperto umas coisas doidas aqui. E eu não posso girar o tablet porque ele está conectado no cabo e o cabo é desse lado aqui. Então, ele tem que ficar desse lado, desse jeito. Por isso que às vezes eu acabo apertando sem querer o botão de voltar e aí a tela fica doida ali no meio. Então, 1,4 ou 7 sobre 5. Eu vejo muitos alunos usarem uma estratégia que é bem interessante, que é de reescrever esse número 1. Alguém fez diferente desse jeito que eu coloquei aqui? Vocês que colocaram aí a solução. Eu vejo que muitos alunos fazem o seguinte. Lembra aquela história de frações equivalentes? Que eu posso escrever uma fração de vários jeitos diferentes, isso não está errado, é simplesmente enxergar a fração de outro jeito? Então, vou fazer isso com esse número 1. Ao invés de escrever o número 1 como 1, eu vou escrever ele como uma fração que tenha um denominador que seja conveniente para essa operação que está aqui. O denominador que é conveniente é um denominador que seja igual ao outro, porque eu só posso somar frações que tenham o mesmo denominador. O método do mínimo múltiplo comum é uma forma de obter as frações equivalentes. Então, eu vou substituir por 5. Só que o número que eu tinha originalmente era 1. Então, eu vou ter que colocar 5 sobre 5, porque 5 sobre 5 é equivalente ao número 1. Então, essas duas frações aqui, esses dois números, são equivalentes. E aí eu consegui exatamente o que eu precisava, que era uma fração que tivesse o mesmo denominador da fração ali da conta, que é o 2/5. E aí eu posso operar isso aqui sem problemas. Então, eu mantenho o número de baixo e somo os de cima. Vou chegar no mesmo 7/5. Então, seja pelo mínimo, ou seja, escrevendo esse número 1 de uma forma conveniente, o resultado tem que dar o mesmo. Tá bom? Então, são duas formas diferentes. O pessoal que escreveu ali, né? Que colocou o resultado. Vocês usaram alguma dessas duas estratégias ou usaram algo diferente ainda? Que tem uma terceira opção ainda que é possível utilizar. Que é mais uma técnica do que uma justificativa. Não? Uma dessas duas? Então tá bom, beleza. Usou a primeira, ok. Também a segunda é uma opção, mas como eu falei ontem, vocês não precisam mudar a maneira como vocês fazem conta por conta do curso. É só mostrar que tem outras formas de fazer que às vezes são mais simples. Tá? Mas continuem fazendo aí da maneira como vocês se sentem confortáveis, desde que esteja correto. Esse era o item D. O item E, então, eu vou fazer justamente porque é o mesmo cenário, tá? O mesmo contexto. Então, aqui eu vou fazer 1/2 e eu vou reescrever esse número 1 de outra forma, que é equivalente a tirar o mínimo múltiplo comum. A fração equivalente que eu vou obter é exatamente a mesma. Então, eu vou escrever esse 1 convenientemente. O conveniente é de forma que o denominador também seja 2. Então, eu vou escrever o meu 1 como 2 sobre 2. Isso aqui fica 1 sobre 2. Perdão, não posso separar, né? Porque eu estou somando as frações. 1 menos 2, menos meio. Ou se você quiser escrever na forma decimal, né? Se isso não for comprometer o seu cálculo, aqui pode usar porque está exato, 0,5. Certo? Então, eu vou deixar a resposta dos outros itens para a gente poder dar sequência à nossa conversa aí de hoje, que vai ser falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de frações. E aí a gente vai fazer alguns exercícios também. Eu só vou fazer uma delas, tá? Então, quem fez os cálculos pode conferir os resultados. Se por acaso não bater, me avisem, porque eu acho que tá certo o meu gabarito, mas vai que não tá, né? Então, esse aqui fica menos 1 sobre 12. Tá? Então, façam aí o cálculo. Esse aqui fica para vocês conferirem. Ele ficou em cima do menos. O item G fica menos 11 sobre 24. O item
H fica, deixa eu ver se tem menos 2/3. Tá? Então, também para conferir o cálculo. Aqui acabou, outra página. O item I fica 1/5, também para vocês conferirem. O item J a gente vai fazer agora, mesmo quem não tiver feito, faz aí agora. E o item K também. Vamos fazer esses dois que estão aqui, ó. Então, quem por acaso não fez, vamos tentar fazer esses dois itens, o J e o K, justamente porque tem um monte de imagem. Opa, que alguém começou a apresentar no meu lugar. Espera aí, só um pouquinho. É que vocês têm autorização. Alguém está apresentando no meu lugar. Pode fechar, por favor, a sua tela? Vocês voltaram a ver a minha tela, por favor? Sim? Voltou a minha tela? Sim? Ok. Deixa eu só fazer aqui um negócio, só um pouquinho. Aqui todos vocês eu não coloquei nenhuma permissão, daí vocês podem apresentar também, tá? A permissão é a mesma. Então aqui deixa eu separar. Ok. Então, mesmo quem fez, espera um pouquinho de paciência. Quem não fez, eu gostaria que vocês fizessem esses dois cálculos aqui. O J e o K, por favor. Então, vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Essa conta aí que tem essa soma de 4 números aí. A minha sugestão faz pelo mínimo, se você puder, porque ele vai te fornecer É melhor do que fazer o cruzado aqui, teria que fazer o cruzado 3 vezes separando, tá? Então, se quiser, pode usar o mínimo múltiplo comum, ou então pode usar qualquer múltiplo dos números que estão embaixo aí de cada uma dessas frações. Então, façam um cálculo aí para mim, por favor. Quem for terminando, quiser colocar no chat a sua resposta, pode colocar, tá? Tô por aqui, tá? Qualquer coisa é só me escrever. Obrigada, Gustavo. Vamos aguardar um pouquinho os colegas colocarem a resposta deles, então. Aí vocês podem ir comparando.
Mais alguém colocando a resposta ali? Deixa eu dar uma olhada. É um pouquinho diferente ali. Vamos ver se mais alguém coloca para a gente ter. Eu gosto de ter pelo menos 3 respostas para poder comparar. Ah, tá. Não, certo. O pessoal colocou 9 e 3. Realmente ficou só 9 e 3? Não ficou nada embaixo da fração? No item J e no item K? Dê uma revisadinha aí, porque é uma soma de frações. Às vezes pode ter simplificado, né? Pode ter simplificado o numerador e o denominador, mas não ficou nada no cálculo ali. Ah, tá bom. Então, não tem problema, tá? Você pode somar um monte de fração e o resultado dá inteiro, porque eventualmente simplificou um monte de coisa. É que ficou faltando um pedaço ali, né? Então tá. Bom, vamos corrigir então. A Tassiana acabou fazendo o primeiro, que tá certo também, tá? O item I é realmente 1/5, beleza? Deixa eu só fechar aqui para voltar para minha tela. Ali é um PDFzinho de rascunho que eu tenho para me ajudar. Cadê você? Acho que eu abri tudo errada, não? O I é realmente 1/5, mas o que eu tinha pedido eu vou corrigir só o J e o K, mas o cálculo tá certo, tá, Tassiana, do outro item, é 1/5 mesmo. Então, vou fazer pelo mínimo. Qual foi o mínimo, qual foi o múltiplo que vocês usaram aqui nessa soma de frações? Foi 20? 40? 40 não pode. 50? 50 também não pode. 20, né? Vocês usaram 20, né? Porque se depois do 20 teria que ser o 40. 40 pode ser 20, 40 ou 60, então 20. Que não é o produto dos três, tá vendo? O produto dos três é 100. Então, também serviria, né? Mas não é o mínimo múltiplo comum desses 3 números. Então, se vocês fizeram pelo mínimo, vocês devem ter lembrado que aqui embaixo tem o número 1. Por que eu tenho que lembrar? Porque eu não posso só multiplicar direto, né? Eu tenho que, eventualmente, dividir pelo denominador. Então, vamos fazer esse cálculo. Só um pouquinho. Vamos fazer esse cálculo, então. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 1 é 20. 20 vezes 2 é 40. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 7 é 14. Na frente do 7 tem um menos. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 5 é 25. Na frente do 25 tem um menos. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2 é 8. Na frente do 2 tem um mais. Então, eu chego nessa expressão aqui. E aí, vamos ver o que dá quando eu somar tudo isso que tá aqui em cima. Deixa eu ver. Como é que soma tudo isso? Faz 1 por 1, não tem muito jeito não. 40 aqui em cima dá menos 39. Então, dá 40 com menos 39 sobra 1. 1 com 8 dá 9. 9 sobre 20. Isso aí. Então, 9 sobre 20. Certinho o resultado de vocês. Não dá para simplificar, porque 20 só dá para dividir por... Dá para dividir por 2, 4, 5 e 10. Mas 9 só divide por 3. Então, não dá para simplificar mais essa fração. Tá? 9 sobre 20. O item K. Agora, qual foi o múltiplo que vocês usaram de 5, 4, 5 e 2, dos denominadores? 20 também, né? Acho. 20 de novo. Então, mais uma vez, o 20 é múltiplo. De certeza é múltiplo de 5, 4, 5 e 2. Então, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima.
Então, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 6 é 24. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, menos 15. 5 dividido por 5, perdão. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4 é 16, com menos na frente. E por último, 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 1 é 10 positivo. Junta tudo isso, esses dois caras dá menos 31. Isso com isso dá menos 21. 24 menos 21 é 3. 3 sobre 20. Professora, mas por que você soma primeiro? Por que você pega os números aí e soma primeiro negativo, positivo? Na verdade, assim, ó, o que eu faço para somar, eu tenho que fazer essa operação aqui, né? 15 menos 16 mais 10. Se eu for resolver essa operação, é uma técnica minha, tá? Mas aí vocês ficam à vontade para fazer da maneira como vocês acharem. Se eu faço essa operação da esquerda para a direita, como é operação de subtração e soma, a ordem com que eu faço não importa. Então, eu posso fazer primeiro essa parte do meio, depois pegar o resultado e somar com 24. Eu tenho que fazer na ordem que os números estão. Mas eu posso resolver coisas no meio primeiro, tá? Isso por quê? Porque para soma e subtração, a ordem não muda. Para multiplicação e divisão, sim, mas para soma e subtração, não. Então, o que eu faço é, eu vou resolvendo à medida que eu percebo que uma coisa vai cortando a outra. Então, eu não faço assim uma conta para o número ficar quebrado e depois tirar outro número quebrado. Eu vou meio que cortando o que der para cortar ou simplificando o que der para simplificar. Para soma e subtração, pode fazer isso, tá? Porque a soma e a subtração, a gente pode mudar os elementos de lugar desde que a gente carregue junto o sinal. Então, se eu fizesse na ordem, eu teria que fazer assim. 24 menos 15. 24 menos 15 é 9. Então, isso eu daria 9 menos 16. Deixa eu fazer embaixo aqui como uma expressão numérica. 9 menos 16 mais 10. Aí eu faço 9 menos 16. Quanto que é 9 menos 16? Quanto que é 9 menos 16? Rapidinho. Deixa eu mudar a pergunta. O que é mais fácil fazer? 9 menos 16 ou menos 16 mais 10? A conta 1 ou a conta 2? Qual dessas duas contas é mais fácil? Eu tenho essas duas contas aqui, ó. Para mim, fazer o 16 menos 10, o menos 16 mais 10, tá? Porque fazer conta com 9, né, tem que ficar 16, 9, falta 1 para o 10, vai 7 ainda para chegar no 6. Então, eu prefiro fazer a conta do 16 negativo com o 10 e depois somar com aquele 9. Porque se eu fizer primeiro essa, isso aqui é menos 6. Aí 9 menos 6 é mais fácil, é 3. Então, quando eu tenho uma sequência de números somando ou subtraindo, você não precisa fazer da esquerda para a direita. Você pode operar partes daquela soma, daquela composição que está ali, daquela expressão numérica que está ali, de forma a ficar mais simples, tá? Então, se eu fosse fazer na sequência, eu teria que fazer assim. 9 menos 16 é menos 7, mais 10, menos 7 mais 10 é 3. Eu, particularmente, prefiro tentar cortar o máximo que der. Então, por exemplo, eu consegui olhar para cá e eu sei rapidinho que 16 e 15 negativos 2 dá 31. Então, eu fiz isso. Eu somei o 15 e o 16, deu 31. 31 negativo, quando eu somo 10, dá 21. Então, fica um pouco mais fácil. Tá? Você pode operar partes diferentes. É isso que eu faço quando eu vou resolver uma soma, por exemplo, ou qualquer expressão que tenha várias somas e subtrações. Eu vou meio que procurando os números que ou cortam um com o outro, ou que eu consiga fazer essa conta de cabeça de forma mais rápida, tá? Mas isso é treino, é uma questão de treino. Então, por isso que antes eu fiz o cálculo assim. 24 menos 15 menos 16 mais 10. Para mim, eu consigo perceber que esses dois dão 31. Porque 15 mais 15 dá 30, então 15 mais 16 dá 31. Aí eu peguei esses dois, porque para mim manipular com 10 é mais fácil. E aí eu fiquei com 24 menos 21, que deu 3. Tá? Então, só uma questão aí de
de gosto, de técnica e acaba manipulando aí o número de uma forma um pouquinho diferente, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá? A sequência de números é a mesma, eu só escolhi manipular partes diferentes desse número. Bom, então, beleza, quem fez aí o resultado tá certinho. Eu vou... Bom, acho que não deu tempo ainda. Daqui a pouquinho eu faço um intervalo, enquanto isso daí vocês tentam fazer os exercícios. Bom, então a gente falou ontem de números racionais, de números que são escritos na forma de fração, e falamos de soma e subtração, que na minha opinião é onde os alunos ficam mais perdidos. Mas eu tenho mais duas operações quando eu falo de frações, operações básicas, a multiplicação e a divisão. Só que essas duas, principalmente a multiplicação, é mais intuitiva, porque a gente gostaria muito, muito, muito de poder somar uma fração assim, né? O que vocês acham? Não seria legal se eu pudesse somar a parte de cima e a parte de baixo quando eu estivesse fazendo a soma de frações? Seria bem mais simples, né? Mas não vale, isso não pode fazer. Portanto, a multiplicação é a única operação de frações que segue essa tendência. Você realmente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, em geral, eu não vejo os alunos ter dificuldade na hora de multiplicar frações. Então, para multiplicar uma fração, basta multiplicar o numerador e multiplicar os denominadores, respectivamente, da primeira e da segunda. Então, por exemplo, deixa eu deixar um tamanho fixo aqui. 1/3 vezes 5/4 fica 1 vezes 5, 3 vezes 4, isso é 5/12, e essa fração não dá mais para simplificar. Pronto, é só isso que a gente faz para multiplicar duas frações. Se eu tiver um negativo, não tem problema. Enxerga esse negativo, por exemplo, no menos 5, se você quiser. Vezes 4/10. 5 vezes 4 com 5 negativo é menos 20. 6 vezes 2 é 60. 6 vezes 10 é 60. Essa fração aí eu consigo simplificar, tá? Então, eu consigo simplificar ela, por exemplo, dividindo por quanto? Quanto que eu divido em cima e embaixo essa fração para tentar reduzir ela, para tentar simplificar? Quais são as sugestões de vocês? Dá para dividir por 2, mas será que dá para dividir por outro número que vai fazer essa redução ficar mais rápida? Me escrevam ali no chat, o que vocês acham? Dá para dividir por 20, né? Já direto vai cair na fração mais simples, então isso mesmo. Vou dividir por 20. Ah, professora, mas não sei, queria dividir por 2. Então, divide por 2. Depois eu tenho que dividir por 2 de novo, depois por 2 de novo, talvez. Tá? Então, não tem problema você dividir por números menores, mas talvez tenha que fazer essa divisão algumas vezes. Então, nesse caso, se eu dividir por 20, 20 dividido por 20 é 1, mas tinha aquele negativo. 60 dividido por 20 é 3. Então, 1/3... Ah, eu não gosto de colocar esse menos na frente, junto com o número de cima. Então, coloque ele na frente da fração. Posso colocar embaixo? Pode, mas não ajuda muito, tá? Então, coloca ou no número de cima, ou então na frente do traço da fração. 1/3. Quando eu tenho um número só, quando eu tenho um número inteiro e não um número racional, como é que a gente faz o procedimento? Exatamente igual. A única diferença é que eu vou lembrar que embaixo desse 5 tem um número 1. 6/20. Então, essa multiplicação aqui ficaria 5 vezes 6, 30. 1 vezes 20, 20. Nesse aqui não dá para dividir por 20, porque 30 não dá para dividir por 20, então eu teria que dividir por 10, por exemplo. Daria para dividir por 2, daria para dividir por 5, tá? Mas não cairia direto na fração reduzida, mas também não tem problema nenhum. Então, aqui ficaria 3/2, certo? Ok. Bom, da fração de cima eu queria fazer uma observação. Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo. Não. Desse item B aqui, ó. Item B. Alguém de vocês faria esse cálculo de forma diferente? Menos 5/6 vezes 4/10.
Alguém faria essa multiplicação de matrizes de forma diferente dessa que eu fiz aqui em cima? Se sim, respondam sim. Se não, respondam não. Respondam alguma coisa no chat. Vocês fariam essa multiplicação exatamente desse jeito? Ou alguém faria alguma coisa diferente antes de multiplicar, talvez? Como é que vocês fariam essa multiplicação entre 5 sextos por 4 sobre 10? Faria desse jeito, tá bom. Alguém não faria? Último dia, pessoal. Acorda aí que é o último dia. Amanhã vocês podem dormir até as 10, quem puder dormir até as 10. Nesse caso, quando a gente está falando de multiplicação de fração, a minha pergunta é no seguinte sentido. Quando eu estou multiplicando frações, eu posso fazer uma coisa que é simplificar termos que estão em frações diferentes. Por quê? Porque a multiplicação trabalha como se a parte de cima fosse uma sequência de números e a parte de baixo uma sequência de números, todos eles multiplicando. Eu vejo os meus alunos, às vezes, fazendo uma multiplicação, achando um número gigante, para depois acabar simplificando no final. Por quê? Nesse caso aí, vocês conseguem perceber que eu tenho números que já poderiam ser simplificados antes de eu fazer a minha multiplicação? Por exemplo, esse 5 e esse 10 poderiam ser simplificados. Ah, professora, mas eles estão em frações diferentes. Quando eu estou falando de multiplicação, isso não é problema. Eu posso simplificar, porque depois vai aparecer o 5 multiplicando em cima e o 10 multiplicando embaixo, já que a multiplicação eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu poderia simplificar o 5 com o 10 antes de fazer minha multiplicação. Isso vai fazer com que o resultado da multiplicação já dê um número menor. A mesma coisa com relação a esse 4 e a esse 6. Eu poderia simplificar esses dois antes de fazer o meu cálculo. Tá? Isso vai fazer com que a fração no final já fique mais simples do que o nosso cálculo ali antes, que ficou 20 sobre 60. Ah, professora, mas se eu quisesse simplificar esse com esse, pode? Pode também, não tem problema. Você também pode simplificar essa fração 4 sobre 10 antes de manipular ela. Nesse caso, como é numerador e denominador na mesma fração, você poderia fazer essa simplificação mesmo se fosse uma soma, mesmo se fosse uma subtração, porque é a mesma fraçãozinha, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer essa simplificação aqui, ó. Eu vou, em amarelo, simplificar o 5 e o 10, então eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Eu posso, desde que eu faça em cima e embaixo e seja uma multiplicação. E eu vou simplificar o 4 com o 6, dividindo por 2, o 4 e o 6. Então, fiz em azulzinho para mostrar quem que eu estou fazendo aí com relação a essas simplificações. E aí vai ficar assim. 5 dividido por 5 é 1, tem um negativo. 10 dividido por 5 é 2. Então, simplifiquei o 5 e o 10, respectivamente. Posso fazer isso porque é multiplicação de frações. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Pronto, simplifiquei. Agora, qual que é o resultado que eu tenho quando eu chego nessa fração? Eu vou fazer a conta. Apesar de ter sobrado esse 2 em cima e esse 2 embaixo, eu poderia cortar aqui também, mas eu vou fazer a conta do mesmo jeito. Então, ficaria menos 2 sobre 6. Ah, agora aqui dá para simplificar. Ok, então esse cara aqui eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. E a minha fração vai ser menos 1/3. O resultado não pode mudar. Por que essa estratégia de simplificar antes de resolver é bastante útil? Porque muitas vezes a multiplicação vai criar um número grande que depois você vai ter que simplificar. Então, já simplifica antes. Quanto menor os números, as multiplicações dão números menores. Então, se você fizer 5 vezes 4, dá 20. Se você fizer 1 vezes 2, dá 2. Então, você vai trabalhando com números menores. As somas, caso você precise fazer, vão ser com números menores também. Então, acaba simplificando bastante. E essa mesma estratégia pode ser usada quando eu estiver manipulando alguma informação algébrica também.
Então, por exemplo, vou pegar essa mesma fração que está aqui e vou fazer assim. Vamos supor que você tenha x sobre 6 vezes 4 sobre 10, ou vezes 2/3. Assim, ó. Tá? É nesse contexto que essa simplificação vale a pena. Se eu tenho essa operação, o meu x aqui é uma incógnita, né? Que pode aparecer dentro de uma equação, pode aparecer num negócio de física, pode aparecer dentro de vários contextos com nomes diferentes dessa incógnita. Se eu fizer a multiplicação de frações, eu vou ter 2x, 2 vezes x, ou x vezes 2, se você preferir. 6 vezes 3, 18. Eu tenho um 2 multiplicando em cima, então eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Portanto, eu tenho x sobre 9. Essa aqui é a minha fração final. Eu não consigo simplificar mais que isso porque eu não sei o valor do meu x. Eu posso fazer dessa forma ou eu poderia fazer assim. Antes de fazer a multiplicação, já simplificar. Então, eu vou dividir. Deixa eu pintar de amarelo aqui para ficar melhor. Eu vou simplificar esse com esse. Ah, eles estão em frações diferentes, não tem problema. Tá? Porque eu estou usando essa técnica e percebendo que como a multiplicação trabalha em cima, embaixo, eu posso simplificar, porque depois que eu multiplicar, eu poderia simplificar. Eu só estou fazendo essa simplificação antes. Então, eu dividiria esse cara por 2 e esse cara por 2. E aí, a minha conta ficaria x sobre 3 vezes 1/3. E aí que eu chegaria no mesmo x sobre 9. Tá? Então, a simplificação é muito útil quando a gente tem uma expressão grande, principalmente envolvendo variáveis. E aí você vai reduzindo, tentando eliminar o máximo de números que puder para trabalhar com valores menores. Ali na sequência você pode ter que fazer alguma coisa com essa fração, então ela já vai ser uma fração mais reduzida. Tá bom? Divisão de frações. Vocês lembram como é que a gente faz para dividir fração? Puxem aí na memória de vocês. Multiplicação é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Eu não vou mostrar a frase porque está escrito ali, tá? Como é que eu faço? Eu acho que o primeiro e inverte a segunda? Inverte a Multiplica segunda, pelo inverso mas... da segunda. Isso, multiplica pelo inverso da segunda, porque tem que mudar a operação também. Isso mesmo, foi o Dionei que me respondeu, né? Foi, né? É porque eu gravo a sua voz, eu conheço. Então tá. Obrigada, Dionei. Nesse caso, a gente mantém a primeira fração, a fração de cima, digamos assim, e inverte multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando eu faço uma divisão de frações, isso está escrito aqui em cima, tá? Ó. Mantém a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda fração. Inverter a segunda fração significa que se ela era A sobre B, eu vou inverter isso escrevendo B sobre A. Perceba que eu não coloquei um igual, porque essas duas coisas não são iguais. Eu estou só colocando uma setinha para dizer, olha, eu vou fazer alguma coisa com essa minha fração, tá? Que é inverter essa fração. Então, não é igual, é simplesmente a fração original para dizer o que significa inverter a minha fração. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, uma divisão de duas frações. Eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu inverti a minha segunda fração, que era 3 sobre 2, virou 2 sobre 3. Agora, como eu tenho uma multiplicação de frações, eu vou reescrever e multiplicar e ver se dá para simplificar. 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 3 é 15. Não dá para simplificar. Essa é a forma mais reduzida. Porém, geralmente não aparece desse jeito a divisão. Essa conta que vocês estão vendo aí, o item A e o item B, é a mesma, ó. Em cima é a fração 1/5 e embaixo é a fração 3 sobre 2. Então, mais de costume, costuma aparecer essa divisão de fração na forma de outra fração também. Então, como é que eu faço? Eu mantenho a primeira, que é 1/5, e multiplico pelo inverso da segunda.
3 sobre 2 vai virar 2 sobre 3. Então, da mesma forma, eu estou invertendo a minha segunda fração, que está aqui. Tá? Aqui eu escrevi com essa barra, assim, é uma outra forma de escrever frações, né? Só colocando aqui para quem não lembra, na observação, que 1/5 pode ser escrito assim, 1 sobre 5, tá bom? Quando vocês forem fazer divisão de fração, só toma cuidado no seguinte, você pode escrever assim, ó. Não tem problema você colocar uma fração em cima e a fração embaixo usando essa notação mesmo vertical. Só que quando você fizer isso, tenta fazer esse traço aqui, ó, bem destacado. Ah, não precisa ser enorme desse jeito assim. Mas tenta fazer ele bem destacado, porque senão vai ficar uma tripa de números um em cima do outro ali, e aí depois você não vai saber o que isso significa, tá? Se você fizer assim. Então, você vai saber que é uma fração em cima da outra, mas para mim é só um monte de número em cima do outro, tá bom? Então, nesse caso, quando for escrever com essa notação vertical, pode, não tem problema, mas coloca esse traço bem declarado, bem, vamos colocar assim, bem maior que os outros, tá? Justamente para você saber que é uma fração em cima e uma fração na parte de baixo da minha expressão. Esse cálculo aí, será que vocês podem fazer para mim? 8 dividido por 3 sobre 2. Ah, professora, mas em cima não é uma fração. Lembra? Todo número inteiro pode ser escrito como uma fração se a gente colocar o denominador sendo 1. Então, façam esse cálculo para mim. Quanto que dá 8 dividido por 2/3? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto que dá isso? Se der para simplificar, já pode simplificar também. Quem fizer pode colocar no chat ele para mim, qual foi o resultado que vocês chegaram. Último dia, pessoal, vamos participar aí, senão fica complicado. Tentem focar a atenção aqui mais um pouquinho, tá? 8 sobre 1 dividido por 2 sobre 3. Então, eu vou manter o primeiro e vou multiplicar, então troquei a operação, pelo inverso do segundo. Essa fração aqui, ó, para quem ainda está com dúvida, essa fração, 2 sobre 3, é igual a 2 sobre 3. Então, o inverso disso aqui é 3 sobre 2. Portanto, eu vou multiplicar aqui por 3 sobre 2. 8 vezes 3 é 24. 1 vezes 2 é 2. 24 dividido por 2, nesse caso, vai dar um número inteiro, vai dar 12. Então, essa divisão aí dá 12. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um intervalo e vou deixar uma lista ali de divisões e multiplicações de frações para vocês treinarem. Então, eu gostaria muito, muito, muito que vocês tentassem fazer, tentem usar esse tempo aqui, a gente está quase terminando o nosso curso, para realmente fazer esse cálculo e treinar, e, né, justamente para eu ver como é que vocês estão, vocês mesmos se avaliarem como é que vocês estão com relação a essas operações. Então, eu vou preparar esse PDF, já coloco ali, só me dá um minutinho que eu já coloco ali. Antes disso, eu só queria fazer uma observação. Então, deixa eu colocar aqui uma observação de um negócio que confunde bastante os alunos, principalmente quando eles estão usando calculadora, tá? Que é o seguinte, frações próprias versus impróprias. Esse é um termo que vocês viram na escola com certeza, mas o mais importante é quando ele aparece na calculadora e aí os alunos não conseguem identificar o que significa isso, tá? Uma fração, ela, assim, quando a gente pensa em fração, a gente pensa em um pedaço.
Se é um pedaço, a gente pensa que é menor do que o todo. Então, o que é uma fração própria? Uma fração própria é qualquer fração A sobre B, onde o número de cima é menor do que o número de baixo. Então, realmente, quando eu fizer a divisão do número de cima pelo número de baixo, isso vai dar 0, alguma coisa. Então, eu digo que é uma fração própria porque é propriamente um pedaço de alguma coisa. Dá um exemplo de uma fração própria. 3 sobre 5. O número de cima é menor que o número de baixo. Esse é o símbolo de menor, a parte fechada do símbolo vai para o lado de quem é menor. Então, quando eu escrevo A, essa boquinha fechada para o A é menor do que B. Quanto que dá 3 dividido por 5 na forma decimal? Você sabe me dizer? 3 dividido por 5. Quanto que dá isso em número decimal? Vocês estão quietinhos aí? Não estão me escrevendo nada? Estão me ouvindo aí por aí? Quanto que dá 3 dividido por 5, pessoal? 0,6. 30 dividido por 5 é 6, então 3 dividido por 5 é 0,6. Obrigada aí para quem respondeu. 0,6. Isso chama-se uma fração própria. Qualquer fração cujo resultado decimal for 0, alguma coisa. Isso vai acontecer toda vez que o número de cima for menor que o número de baixo. O que é uma fração imprópria? É uma fração que não é própria. Então, é uma fração onde o número de cima é maior ou igual ao número de baixo. Então, um exemplo de uma fração imprópria, 5 sobre 3. Quanto que dá 5 sobre 3 na forma decimal? 5 é maior que 3, né? 5 dividido por 3, isso aí dá quanto? 5 dividido por 3 cabe uma vez. Completa aqui. Opa, sobra 2, né? Completa. 20 dividido por 3 dá 6, sobra 2, porque é 18. 6, 6, 6, 6 e assim por diante. Então, 5 dividido por 3 é 1,666. Coloquei igual porque eu coloquei o símbolo de dízimo periódico para dizer que esse número se repete. Gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? O que acontece? Toda vez que eu tenho uma fração imprópria, essa fração tem uma parte inteira e uma parte fracionária realmente. Então, esse 5 sobre 3, eu posso escrever ele desse jeito aqui, ó. 3 mais 2 sobre 3. Por que eu escrevi como 3 mais 2? Justamente porque 3 sobre 3 dá 1. Esse 3 sobre 3 vai ser a parte inteira da minha fração. Então, eu escrevi, decompus o 5 usando o denominador. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 3, vou colocar aqui embaixo. 3 sobre 3 mais 2 sobre 3, porque eu sei que se as frações têm o mesmo denominador, eu somo as partes de cima e mantenho o mesmo denominador. E isso aqui é a mesma coisa que 1 mais 2 terços. Então, toda fração que for imprópria, como ela tem uma parte inteira, eu vou conseguir escrever ela como um número inteiro mais alguma coisa. Esse número inteiro não precisa ser 1, vai depender da primeira casa aqui da minha forma decimal. Poderia ser 2, 3, 4, pode ser qualquer número, tá? Por que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a essas frações que estão aí? Porque se eu coloco esse número na minha calculadora, 5 sobre 3. Deixa eu mostrar para vocês como é que a minha calculadora exibe isso. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui rapidinho essa calculadora. Deixa eu voltar aqui e ver se eu consigo fazer 5 dividido por 3, 1,666. É que essa minha calculadora não vai mostrar aqui. Shift, isso. Não. 5 dividido por 3. Aqui. Aqui é para entrar. Eu achei que ele convertia. Ah, é que eu tô apertando o botão errado. Peraí. 5 dividido por 3.
igual, Shift esse, não. Essa minha calculadora não vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem, deixa eu ver se vai focar. Vocês conseguem ver esse número que está aparecendo aí na tela? Deixa eu ver aqui. Eu fiz 5 dividido por 3 e apareceu assim. Tá dando para ver o número que tá como resultado da conta? Estão vendo? Ele. Sim. Isso é o problema que aparece na calculadora. Vocês estão vendo que tá um tracinho assim, tipo um Lzinho, depois 5, depois 3. 1, 2 e 3. É que eu tô vendo ao contrário, 2 virou 5. Tá dando para enxergar, né? O que acontece? Essa calculadora mais simples, que geralmente é a calculadora que os alunos têm na engenharia, quando eu tenho uma fração que é uma fração imprópria, essa fração ela é denotada assim, ó. Eu vou colocar isso em vermelho para chamar a atenção. A notação de uma fração imprópria é assim, ó. Dois terços. Esse 1 na linha do 2 terços. E aí, por que eu chamo a atenção quando eu estou falando aqui de frações? Porque os alunos recebem esse resultado e não sabem o que isso significa. Eles acham que esse 1 está multiplicando o 2 terços, e não é. É uma notação para frações que são maiores do que 1. Isso aparece em alguns livros mais antigos e aparece na sua calculadora. Só que na calculadora que tem visor natural aparece assim, e nessa calculadora que o visor é mais simples, na Cássio aqui, deixa eu colocar. Essa calculadora que eu mostrei para vocês é a Cássio FX82, que é o primeiro modelo da Cássio mais simples, que é o que os alunos costumam ter. Aparece isso aqui, ó. Que foi o que vocês viram ali, não foi? Foi isso aqui que apareceu ali na tela, né, na minha câmera. É que o meu aplicativo de calculadora é uma calculadora mais moderna, daí eu não consegui fazer aparecer nesse formato que tá aí. Então, o que acontece? O aluno recebe isso aí de resultado, ele fez a conta com fração na calculadora, então ele está usando a calculadora para fazer o cálculo, o que eu deixo nas minhas aulas de geometria analítica, só que aí ele recebe esse resultado e ele não sabe o que fazer com isso. E aí o aluno acha muitas vezes que isso é 1 sobre 2 sobre 3, o que não faz nem sentido. Tá? A fração está em cima, a fração está embaixo, aonde que está essa fração? Então eu gosto sempre de chamar a atenção com relação a isso, porque esse resultado significa, na minha calculadora científica mais simples, e em quase todas as calculadoras científicas mais simples, que você tem uma parte inteira mais essa parte fracionária. É isso que essa notação significa para a gente. Então, isso aqui significa 1 mais 2 terços. Ou essa notação aqui que eu não recomendo vocês usarem, a menos que vocês tenham conhecimento absoluto e certeza absoluta que vocês não vão confundir isso com 1 multiplicando o 2 terços, tá? Então, com relação à fração, muitas vezes vocês vão conferir o resultado na calculadora, mas é importante que vocês saibam que existe essa notação diferente toda vez que a minha fração for uma fração maior do que 1, tá? Então, vocês têm que saber identificar que isso e isso representa 1 mais 2 terços, que é a mesma coisa que a fração 5 terços, tá bom? Deixa eu só mostrar na calculadora no aplicativo, depois eu faço um intervalinho, como é que fica essa fração ali. Que eu não consigo fazer ela aparecer desse jeito, mas eu consigo inserir ela desse jeito. Quer ver? Aqui, ó. Tem uma notação 1 e aqui 2 sobre 3. 2. Ó, estão vendo ali na calculadora a entrada? 1 e 2 terços, tá? Estão vendo ali na minha calculadora? O número naquele formato ali de fração imprópria e ele já está me dizendo o resultado como sendo 5 terços, tá? Tanto que aqui ele está colocando esse cochete justamente, acho que para dizer, olha, isso não é uma multiplicação, isso aqui é uma única fração, só que está escrita de outro jeito. Eu queria colocar ela mudando a notação, mas eu não consegui
Ó, o aplicativo, ele mostra também a dízimo periódica, mostra com mais casas. E eu queria fazer ele aparecer na minha calculadora aqui, eu consigo, mas no aplicativo aqui do tablet não deu. Tá? Mas é uma anotação aí que a gente usa para frações que são maiores do que 1, e aí é importante que vocês conheçam para não dar problema na hora de fazer os exercícios. Aqui não vai aparecer, tá? Eu não gosto muito dessa anotação, mas ela aparece na calculadora e aí eu vejo que o aluno recebe isso aqui e não sabe o que fazer com isso. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o material para poder fazer o nosso intervalo. Eu vou parar a gravação aqui rapidinho. Esses exercícios aí, e eu consigo definir os últimos 2 conjuntos de números que a gente costuma trabalhar aqui nas nossas disciplinas. Estão por aí? Estão me ouvindo? Podemos começar? Podemos corrigir aí os exercícios? A gente vê até qual vocês conseguiram chegar e os que faltarem a gente resolve. Então, aí vocês viram que aparece um monte de coisa misturada, né? E aí, geralmente, é nesse tipo de situação que a gente tem que parar e fazer cada operação, uma coisa de cada vez, para não acabar errando bobeira. Então, deixa eu só fechar aqui. Se alguém quiser tirar foto dessa tela, a minha tá um pouco mais espalhada, tá? Mas logo depois da reunião eu já deixo disponível lá no meu site. Lembrando que vocês têm que sempre atualizar a página para aparecer o que eu coloquei de material novo, tá? Que às vezes não aparece, né? Então, deixa eu ver quem tá por aí. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Abrir minhas anotações aqui virtuais. Então, o item A, vocês fizeram? Quanto que vocês encontraram para essa divisão de frações? Como é só uma divisão, aplica só aquela regrinha, né? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Qual foi o resultado que vocês chegaram aí nesse item A? Deixa eu abrir aqui, porque eu tenho o tipo gabarito aqui do ladinho. Deixa eu ver se tem. Tem aqui. 8 sobre 27. Isso mesmo. Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 9 vai dar 8 sobre 27 e não dá mais para simplificar. Tá? Só um pouquinho que a minha caneta deu um tilt aqui. Que ela tá escrevendo fora da ponta. Só um minutinho. Também tá. Tá bom. Ela tá escrevendo um pouquinho fora do centro, mas aí eu presto atenção quando eu for escrever. A ponta tá num lugar e ela tá escrevendo no outro. Vocês não vão perceber, é só eu aqui onde eu tô escrevendo. Então, 8 sobre 27. O item B. O item B também é uma divisão de frações, só que está escrito naquele formato de divisão mesmo, né? Com o símbolo de divisão. Qual foi o resultado que vocês chegaram aí para o item B? Um terço. Mais alguém chegou nesse resultado? Um terço? Isso mesmo. Então, isso aqui realmente dá um terço. Tá? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou escrever aqui para ficar registrada rapidinho também. 1/5 vezes 5 sobre 3, 1/3. O item C. Então, agora eu tenho uma divisão. Aí, talvez pode ter dado um pouquinho de confusão, né? Eu tenho uma divisão de frações, sim, porque basta lembrar que embaixo desse 4 também tem o número 1. Então, quanto que vai dar essa divisão aí de frações? Dá uma vontadezinha de fazer isso aqui, não dá? Mas não pode ainda. Por quê? Porque é uma divisão. Então, eu só posso simplificar quando eu estiver manipulando multiplicação de frações. Então, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 4 é 1/4. Então, vai dar 3 sobre 16. Tá? Não dá para simplificar. Realmente, esse é o menor valor. Posso simplificar. Sai cortando coisa à vontade quando você tiver apenas multiplicação.
Se não for multiplicação, aí tem que primeiro ver se dá para transformar na multiplicação, como é o caso aqui, para depois poder simplificar a nossa fração. Item D, também a mesma história, né? Eu estou dividindo por 7 e embaixo desse 7 tem que colocar o número 1. Quanto que deu essa divisão aqui de frações? 7 sobre 1, deixa eu ver se eu coloquei o símbolo da divisão. O item D, quanto que deu o item D? Mais alguém chegou nesse resultado? Menos 1 sobre 14? Menos 1 sobre 14? Isso mesmo, né? Aquele 7 vai inverter e vai multiplicar a parte de baixo ali com 2. Então, aqui também não dá para simplificar. E eu tenho uma fração própria. Realmente, o número de cima é menor que o número de baixo. O item E. Que resultado vocês chegaram aí depois de fazer o cálculo? O de cima agora não é uma fração, é um número, né? Mas embaixo dele tem um 1. Então, mantém ele e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, 2 sobre 3 vai inverter, vai ficar menos 15 sobre 2. Isso aí. Menos 15 sobre 2. O menos pode vir Tá ficando meio esquisito, tá, pessoal? Porque a minha caneta tá desregulada aqui. Aí eu teria que reiniciar o tablet para ela regular de novo. Esse menos, nesse caso, quando está escrito assim, no meu entendimento, significa que é a fração toda, tá? Mas formalmente, assim como a minha professora de Fundamentos de Matemática 1 na faculdade me ensinou, esse menos tem que vir alinhado com o traço da fração, tá? Para dizer que é a fração toda que está negativa. Caso contrário, o negativo é só o número de cima, mas essas representações são equivalentes. O item E. Quanto que deu essa divisão aí de frações? A professora tem um menos embaixo. Não tem problema. Você está dividindo um número positivo por um número negativo. Então, você já sabe que o resultado é negativo. Ignora o menos do 5 e faz a conta como se não tivesse aquele menos. Você já sabe que o resultado vai ser negativo. 2/3. Mais alguém chegou em 2/3? Vamos ver. Mantém o primeiro. E multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 5 é 1/5. Então, isso aqui dá 10 sobre 15 negativo, que dá para simplificar, dá menos 2 sobre 3. Isso aí, 2 sobre 3. Se você quisesse manter aquele 5, você pode fazer assim também, tá? Ó, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de menos 5 é 1 sobre menos 5. E aí vai ficar 10 sobre menos 15. Posso dividir por 5 em cima e embaixo. Vai ficar 2 sobre menos 3. Só que o menos, lembra que eu falei que não é legal colocar o menos embaixo da fração? Porque na hora de fazer mínimo, tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu vou colocar ele aqui na frente. 2 sobre 3. Eu estou escrevendo aqui para o negócio sair aqui. Então, tá meio estranho aqui na hora de escrever a minha conta. Por isso que as coisas estão ficando um pouco mais pro lado do que deveriam ficar. Essa conta. Aí começa a complicar um pouquinho, começa a misturar as operações. A minha pergunta para vocês é: faço primeiro a parte de cima ou faço primeiro a divisão dessas duas frações? Tem diferença? Posso fazer a parte de cima? Posso fazer primeiro a divisão? Como é que vocês resolveram? Quem resolveu? Chegou em que resultado? Só para ver se bate aqui com o meu gabarito. 2. Mais alguém chegou num resultado diferente desse ou igual a esse? Que tentou resolver essa soma aí, essa divisão? Ah, professora, essa eu vi que estava assim, pulei. E é exatamente isso que não pode acontecer aqui no nosso curso. O objetivo é testar, treinar. Mesmo que dê errado depois, mas a gente tem que treinar, tá? 2. O meu resultado também deu 2. Eu vou fazer isso aqui de duas formas. Vocês fizeram a soma primeiro, quem me respondeu? Fez a soma primeiro ou a divisão? Pode responder no chat. Soma ou divisão? A soma. Então tá, eu imagino que foi esse o caminho que vocês fizeram. Então, eu faria também primeiro a soma. Para essa soma, posso usar a técnica do mínimo, né, que vocês podem usar, ou eu escreveria 1 de forma conveniente. Então, ficaria 1 sobre 2
mais 2 sobre 2. Eu estou reescrevendo o meu número 1 de uma forma que seja conveniente para fazer a minha soma de frações. Sobre 3 quartos. Então, isso aqui daria 3 sobre 2 sobre 3 quartos. Ah, professora, pode escrever uma fração na vertical e a outra com aquele símbolo mais na horizontal? Pode, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você, por exemplo, isso aqui evita fazer, né? A fração de cima, coloca um traço bem declarado ali para você mostrar para quem está lendo que aquilo realmente é uma divisão de frações. Então, para dividir, eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Posso multiplicar, não tem problema, mas eu posso simplificar antes. Eu posso simplificar esses dois, que vai dar 1, né? Dividir por 3 em cima e embaixo. E eu posso dividir o 4 por 2 e aqui vai ficar 1 também, tá? Então, vai ficar... Aqui fica 1 também e 1 também. Não quero traduzir nada, não. Obrigada. Então, simplificando a minha fração, a gente vai ter 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, pode fazer primeiro, a minha recomendação seria, faz primeiro a soma em cima. Mas, vamos supor que tivesse um x aqui, na parte de cima. Ou um x aqui no lugar desse 1. Eu ainda vou ter que manipular esse x. Então, uma outra estratégia que eu poderia utilizar seria fazer a divisão primeiro. Mas lembrando que a parte de cima é uma soma também. Então, eu poderia fazer assim, ó. 1 sobre 2 mais 1. Eu estou mantendo o de cima e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. O que eu fiz? Eu mantive a minha soma e coloquei um parênteses para dizer que tudo isso é que está sendo multiplicado por 4 sobre 3. Não é só o 1, nem é só a fração 1/2, tá? Então, eu poderia manipular assim dessa forma. E aí, nesse momento, fazer a soma, ou ainda, se você quisesse, por exemplo, fazer a distributividade aqui para depois somar. Não precisa, tá? O que eu quero dizer é que se eu tiver uma soma na parte de cima que tenha uma variável x, por exemplo, eu tenho um número e uma variável. Então, essas duas coisas não são compatíveis, eu não posso transformar elas numa coisa só. Então, algumas estratégias diferentes para manipular a fração. A estratégia aqui é manter a soma em cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, tá? É claro que fazer o jeito que vocês fizeram é mais fácil, mas outras estratégias podem ser convenientes quando a gente tem variáveis na nossa expressão. Então, aqui, por exemplo, eu poderia somar nesse instante. 1/2 mais 1 eu já fiz a soma, que é 3 sobre 2, e aí multiplicar por 4 sobre 3. Então, tem várias formas diferentes de fazer, o resultado seria 2 também. Simplificando. Ah, professora, mas eu não sei simplificar, então multiplica. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3 é 6. 6 dividido por 12 dividido por 6 é 2. Tá? Então, também pode fazer isso. Não precisa simplificar aqui. Pode fazer a multiplicação para depois simplificar. O item H. Quem fez aí é bem parecido, né? A mesma soma na parte de cima. Então, eu acabei de fazer 1/2 mais 1 dá 3 sobre 2. Acabei de fazer esse cálculo. Dividido por 1 sobre 4. Mantenho a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o resultado dessa soma aí dá 6. Apesar de ser feinha, a gente chega num número inteiro. Isso não necessariamente vai acontecer sempre, tá? Pode chegar em zero, pode chegar em número negativo, pode chegar em fração. Vai depender do cálculo que você esteja fazendo. Esse foi o item H. O item I. Alguém conseguiu fazer? Deu tempo de fazer? Que resultado vocês chegaram para esse item I? 25 sobre 3. Mais alguém chegou nesse resultado? Só o colega? Sim? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero aproveitar esses 7 minutinhos que eu tenho aqui para encerrar o nosso curso para mostrar para vocês qual seria a sequência, né, desse curso de matemática básica para que vocês possam, de repente, procurar
estudar isso por conta. Então, o item I realmente é isso que o Gustavo colocou ali, 25/3. Fica de tarefa, né, depois para vocês conferirem. O item J, para quem fez, o resultado tem que dar -1/8. Também fica de tarefa para vocês verificarem. E o item K, que tem multiplicação e soma junto, dá -4/19. Talvez o meu gabarito esteja errado, tá? Qualquer coisa vocês verificam na calculadora, mas acho que tá certo. -1/8, -4/19, certo? Então, o que eu espero revisar no curso de Matemática Básica 1? Eu espero revisar justamente essas 4 operações e operações com frações. Nesse curso, como eu tive um tempinho a mais, eu acabei tentando inserir isso na resolução de equações do primeiro grau, tá? Por que eu não fui lá para frente e peguei coisas, por exemplo, de logaritmo um pouco mais avançado? Porque eu vejo que, geralmente, a maior parte dos alunos tem dúvida nessa parte inicial que acaba servindo de base para todo o resto. Então, pode ser que o curso tenha sido mais simples para você, mas tenho certeza que para alguns ajudou. Justamente porque a dúvida vem lá do começo, lá da parte básica. A minha ideia é fazer uma Matemática Básica 2 e 3, né? Cursos que vão avançando dentro desse contexto, tá? Mas eu não sei quando que vai ser a próxima edição, porque tem várias coisas aí envolvidas, né? Tem a questão da volta, esse semestre a gente está se preparando para voltar, mas a princípio o curso terminaria, né? Os projetos terminariam aqui em 31 de dezembro desse ano. Mas voltando aqui naquele sumário que eu mostrei para vocês lá no início da nossa conversa, a gente falou dessa parte aqui, ó. Tá? Então, a gente falou de números naturais e de números naturais, inteiros e racionais e as operações que envolvem esses números. Quando a gente está num contexto um pouco maior, aparecem essas operações, mas aparece junto com uma variável, aparece dentro de um logaritmo, aparece dentro de uma integral, dentro de uma derivada, que são coisas aí que vocês vão aprender na graduação de vocês, tá? Para finalizar, eu queria só relembrar 2 conjuntos que são os conjuntos da sequência. Então, a gente viu os naturais, aqui o símbolo está errado. Os naturais, os inteiros e os racionais. E o conjunto que a gente costuma trabalhar aqui na graduação vai até o conjunto dos números reais, que são basicamente todos os números que a gente costuma trabalhar. Tem mais um conjunto, que é o conjunto dos números complexos, aí a gente cobre todos os conjuntos numéricos que existem até agora, tá? Mas a gente tem esses 2 conjuntos. Então, deixa eu só apresentar a notação para vocês desses 2 conjuntos e quais seriam as operações que viriam na sequência com relação a esses conjuntos. Então, a gente tem o conjunto dos números racionais, que são irracionais, que são todos os números que não têm forma decimal, nem finita e nem periódica. Lembra que eu falei que toda fração tem uma forma decimal associada, que é ou finita ou periódica, quer dizer, pode ter infinitas casas, mas essas casas se repetem com um determinado padrão? Se eu tenho um número que tem infinitas casas, mas não existe um padrão de repetição, esse número é chamado de conjunto dos números irracionais. O símbolo para esse conjunto não tem um símbolo, tá? Alguns livros definem como sendo um i. Não existe o símbolo de conjunto dos números irracionais, mas a gente costuma denotar ele assim, Q com um tracinho em cima, ou então Q com um C em cima. Isso significa conjunto complementar. É o conjunto que complementa os racionais. Então, se for racional, está no Q. Se não for racional, está no conjunto complementar, no que está fora do conjunto dos racionais. Esse é o símbolo que a gente usa para o conjunto dos números irracionais. Exemplos clássicos de números irracionais são o número π, que é um número irracional, vale aproximadamente 3,1415, tem infinitas casas decimais que não se repetem. O número e, que é o chamado número de Euler, que é um número aí que vocês vão começar a trabalhar lá na disciplina de cálculo. Então, esse cara aqui é chamado de número de Euler, ou número de ouro também é chamado. E exemplos de raízes. Raiz de 2, não todas, né? Por exemplo, raiz de 4 é 2, então isso é um número racional.
Mas raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de números primos, em geral, são números irracionais. Então, esses 3 são exemplos clássicos de números irracionais. O π, o e e o raiz de 2. Quando a gente junta o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração com o conjunto dos números que não podem ser escritos na forma de fração, esses dois juntos formam o conjunto que vocês vão trabalhar lá nas disciplinas de matemática ou de cálculo de vocês, que é o conjunto dos números reais. Então, esse conjunto é o maior conjunto que a gente trabalha aqui nas disciplinas básicas de graduação. É um conjunto que engloba todos os números. Aqui tem o i, mas eu não gosto do i. Não acho que ele esteja correto. Aqui seria o Q complementar. E juntos, o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais formam esse conjunto de números reais. Então, a gente vai aprender, vocês vão fazer contas aí na graduação, não só com números inteiros e números fracionários, ou com π e com e eventualmente. Vocês vão fazer as 4 operações básicas com números que podem ser números decimais, quebrados, misturando tudo isso, tá? A notação para esse símbolo, que eu imagino que vai ser a primeira coisa que o professor de cálculo vai definir para vocês, é esse símbolo aqui, ó, esse R. Peraí que eu peguei o preto e o preto não aparece, tá? Essa é a notação do conjunto de números reais, um R com essas barrinhas duplas. Números reais. Dentro desse conjunto estão todos os números que a gente trabalha, tá? Aquelas operações básicas de antes continuam valendo aqui dentro dos números reais também, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu somar 2 números decimais, se eu multiplicar 2 números decimais, um positivo e um negativo, o resultado é negativo também. Então, as regras de sinais continuam as mesmas dentro desse conjunto maior. O que eu poderia sugerir para vocês como assim, um próximo passo, se você quiser dar uma olhada nisso até a próxima semana, né? Até começar as semanas de aula. Dá uma olhada em potenciação, tá? O que é a potenciação? É quando a gente tem o mesmo número sendo multiplicado várias vezes, a gente ganha um símbolo de potência, que é esse aqui. Então, você ganha um expoente do número. Isso é uma operação bem importante que vocês revisem também aqui para começar a graduação. Principalmente com relação à potenciação, que vocês revisem quais são as propriedades que valem quando eu estou falando de potências. Então, o que eu faço quando eu multiplico 2 números que têm a mesma base e potências diferentes? O que eu faço quando eu divido? O que eu faço quando eu tiro a raiz? Então, essa lista de propriedades da potenciação é bem importante, pessoal aí que já fez cálculo. Quem que tá aí que já fez cálculo? Não é importante a gente saber essas propriedades de potenciação quando vai calcular a derivada, por exemplo? Quem que tá aí conectado? Dioneia, Tassiana, o Antônio. A gente usa isso bastante, não usa quando vai fazer derivada, quando vai calcular as nossas funções? Então, essas propriedades tem que saber. E aí, a gente tem que manipular elas corretamente para poder fazer as operações. Então, a minha sugestão seria, dá uma revisada nesse material que está lá no site, que eu vou disponibilizar para vocês, que já está disponível. Tem essa lista de propriedades e tem também exercícios, tá? Mas não tem o gabarito. Então, talvez vocês possam revisar essas propriedades aqui no material e usar aquela lista que eu deixei no site, que lá tem o gabarito. Então, dá uma olhada em potenciação e propriedades de potenciação. E se você puder, também dá uma olhadinha em... Cadê aqui? Onde está? Radiciação, que são operações que envolvem raiz, não necessariamente só a raiz quadrada, mas raiz de qualquer índice que você quiser. E dá uma olhadinha na lista de propriedades de radiciação também. Então, esses são esses 2 nomes, potenciação e radiciação, que eu acho que vale a pena vocês darem uma revisada também antes de começar o semestre, certo? Então, queria agradecer a todos pela participação. Amanhã vocês vão receber um questionário para avaliar o curso, tá? O questionário é anônimo, então vocês podem responder o que vocês quiserem. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa e que vocês consigam se sair um pouco melhor nas disciplinas aí de vocês no futuro.
bom? Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa podem me escrever por e-mail, eu respondo, tá? Mesmo que eu não dê aula para você, eu vi que tem gente aqui que é de software, né? Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, pode me escrever, tá bom? Então, boa semana para vocês, boas férias aí, para quem ainda tem férias. Por isso que eu falei que na outra... Isso, exatamente, né? Mesmo simples, as operações básicas a gente usa o tempo todo quando está manipulando expressões numéricas, manipulando frações, né, Dionei? Quando a gente está calculando derivadas e integrais. Então, obrigado pela presença. Precisando de alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom? Bom descanso para vocês e boas férias. E até dia 27. Acho que eu dou aula para quase todo mundo aqui. De nada, Gustavo. Bom descanso. Até mais.